Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura resumida das matérias da sessão, especificamente a ordem do dia. Vez que as indicações imediatamente, quando são liberadas, já são disponibilizadas no site da Câmara Municipal de São José. Senhor secretário. Boa tarde, presidente, vereadoras, vereadores, público que nos assiste nessa tarde. A ordem do dia traz moção 01325, Câmara de Vereadores de São José, através do vereador infraassinado, solicita ao soberano plenário, após os trâmites regimentais, moção de aplauso e reconhecimento, por ato e bravura aos policiais militares KPM Rodrigo e Cabo PM Carlos Augusto e Cabo PM Luiz Felipe. E o próximo é a Assembleia de Lei Complementar 05/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que altera os anexos 3º e 3º-A da Lei Complementar número 068, de 2 de dezembro de 2015, da outra providência, com parecer favorável do vereador Aline. É isso, presidente. Obrigado, secretário Tessari. As matérias do expediente serão encaminhadas conforme regimento interno, artigo 155, parágrafo 1º do regimento interno. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 12 de abril de 2025. Em votação. Ô Neto, junta que ele foi para o chão e junta ele. Já mudou, cara. Presidente, eu voto favorável. Obrigado, vereador Crislan. Robson, computa o voto do vereador Crislan. Foi aprovado por 17 votos favoráveis. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para o expediente. Presidente, pela ordem, os seguintes vereadores: Carlos Eduardo, Cloni Capistrano, André Gesser, Edilson Vieira, Alexandre Cidade, Matson Seda, Air Tessari, Neri Oswaldo Amaral, Alexandre Rosa, Marcos Vinícius, Vinícius Ramos e Sanderson de Jesus. São esses, presidente. Obrigado, secretário Tessari. Quero aqui registrar a presença do nosso amigo Adriano Curcio, que é suplente de vereador na Palhoça. Seja bem-vindo aqui na nossa plenária, também do cabeça, do Vils Correia, do nosso pastor, também amigo, né, e das pessoas que se encontram, a nossa querida e presidente da AMA, também faz aqui presente. Seja sempre bem-vindo aqui nessa casa, aos nossos assessores da casa, uma boa tarde a todos, né, e sejam todos sempre bem-vindos aqui na nossa casa. Pelo tempo regimental de 10 minutos na tribuna, o vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Senhor presidente, prezados vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara. Vereador Neri, é isso, né? Uma das dimensões do parlamento é a gente usar, né, a tribuna, debater, então a gente constantemente busca vir aqui para repercutir a cidade. Acho que é a nossa função, o debater, pensar, dialogar, a cidade que a gente tanto defende, cada qual, numa trajetória que nos trouxe até aqui. Antes de dar início a algumas falas, eu quero aqui registrar, lamentar, tenho certeza muitos dos vereadores também conviveram e sentiram a partida do seu Paulo,
do Cobrasol. Esses dias, eu e o vereador Neri encontramos, conversamos com ele aqui em frente à Câmara, e partiu o seu Paulo. É uma liderança na comunidade do Cobrasol, deixou suas marcas nos debates aqui nessa casa por muitos anos, né, vereador Neri? Na divergência das ideias, mas sempre com foco no bem comum, na coletividade, nas pautas da comunidade, na militância em defesa do povo de São José. Então, quero aqui, desde já, deixar o sentimento à família, aos amigos do seu Paulo, que contribuiu para esse município. O vereador Crislan pediu uma parte, conceda a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Caí. Também aproveitar essa fala do senhor também para desejar força para a família aqui, talvez em nome da Câmara de Vereadores, vereador Edilson, porque, assim como o senhor, vereador Edilson do Cobrasol também, a gente sabe que, independente de questões ideológicas, ele estava lá lutando pelo bairro. E eu não esqueço quando ele abriu a porta da casa dele para mim, lá no Cobrasol Center, na casa dele, da primeira reunião que eu participei da Associação de Moradores do Cobrasol, da AMA Cobrasol, eu tinha 15 anos. Tinha 15 anos, ele me permitiu, e eu, molecão, olha, no meio dos adultos ali, falando sobre a associação, então não esqueço esse gesto, e mais desejo aqui muita força para a família, e obrigado, Caí, por lembrar disso aqui na tribuna. Concedo ao vereador Neri, em sequência passo para o vereador Alexandre. Senhor vereador, até me pegou meio de surpresa, dado visto a semana passada, a gente conversou com ele aqui na frente, e seu Paulo, eu tive assim um prazer de ter muito contato com ele. Ele vinha sempre aquele jeito dele de ponderar, mas tudo com o sentido de ajudar o bairro. E até eu lembro uma passagem, fui com ele lá na frente de uma empresa, e ele veio aqui, fez a denúncia, quando cheguei lá, ele estava lá para confirmar, e realmente ele deixou um grande trabalho aqui para a nossa comunidade, para o nosso município, para o bairro do Cobrasol. Meus respeitos à família, meus pesos a toda a família, que tenham força, porque perderam um grande cidadão. Obrigado. Vereador Alexandre Cidade. Que ele seja bem recebido lá. Ele era um guerreiro, inclusive aqui nós tivemos algumas discussões aqui na Câmara, mas eu tenho a tranquilidade de falar que numa última oportunidade que ele teve aqui, eu falei para ele que eu tinha uma pauta para apresentar, que não era um afronto, que eu respeitava ele e pedi desculpas pelo passado. Então, fico muito tranquilo que tive a oportunidade de me entender com o seu Paulo antes dele partir, e peço que ele seja muito bem recebido lá, porque foi um grande homem, foi um guerreiro, e, embora não sejam as mesmas questões que eu defendo, mas que era um cara que lutava bravamente pelo que ele acreditava. Então, merecia o nosso respeito. Que fica aqui, então, acho que é a homenagem de toda essa casa. Eu sei que cada vereador vai lembrar, né, os que tiveram a oportunidade de conviver, seja na comunidade, como foi aqui lembrado, ou no plenário dessa casa, o legado de uma pessoa que teve no horizonte o bem da coletividade, que é isso que constrói e engrandece tudo que deve ser público. Jamais olhar para os interesses pessoais, mas saber que a gente se dedica para uma causa maior, e assim devemos. E o seu Paulo, com o seu jeito de ser, com a sua sinceridade, deixou a sua marca. Então aqui o meu sentimento junto com os meus pares, a toda a família. Trago aqui uma outra pauta. Tivemos a oportunidade de acompanhar ontem, os servidores municipais realizaram a sua plenária, o seu encontro para discutir a database. A database, então, sempre que se aproxima para o mês de maio, é o mês em que se fazem, né, os acordos coletivos, a questão dos reajustes e uma pauta de reivindicações. E tive a oportunidade de acompanhar esse debate no dia de ontem, que era aqui trazer algumas ponderações, o qual eu considero muito importante. Os servidores e servidoras do município de São José colocam como horizonte o seguinte debate: o recurso público é para ser investido no serviço público. O recurso público era para a promoção de políticas públicas. Esse é o horizonte da discussão da database desse ano. Foram elencados uma série de apontamentos, uma série de considerações que serão apresentadas ao Poder Executivo Municipal, ao senhor prefeito e a toda a equipe, de que os servidores colocam que está no centro das discussões. Eu vou ressaltar aqui alguns pontos que pude acompanhar no dia de ontem, porque são pontos que vêm diretamente ao encontro do que constantemente nessa tribuna e dessa casa a gente coloca. Que a gente quer a cidade funcionando. Para uma cidade funcionar, ela precisa de infraestrutura, ela precisa dos seus órgãos, das suas pastas, mas precisa de gente. Nada funciona, nenhuma política pública sai do papel se não tiver gente para executar. Então, a pauta primeira de reivindicações
são os concursos públicos das áreas que a gente está carente na cidade de São José. Se nós falarmos apenas de saúde e de educação, nós já vamos falar de uma gama de carência do que nós estamos enfrentando. Então, nós temos uma oportunidade de que, além ou antes de executar novos concursos públicos, aproveitar os que estão abertos e fazer a chamada dos profissionais dos concursos que estão ainda em validade, para que a gente reestruture as equipes e possa ofertar com dignidade e com qualidade o serviço ao cidadão. Esse é o ponto principal da database que será apresentada na negociação dos servidores municipais. Outros pontos vão ser elencados em diversas áreas, na dimensão da infraestrutura dos equipamentos públicos, da qualidade para que o cidadão, quando vá numa unidade, tenha ali um espaço condizente para um atendimento, com tecnologia, com serviços, que as pessoas possam trabalhar com infraestrutura básica, que a gente fala tanto, né, do exemplo da iniciativa privada, lá vai ter computador, vai ter internet, vão ter coisas mínimas para o atendimento. E isso a gente precisa também na ponta dos serviços públicos municipais. Mas quero apontar uma outra questão que foi elencada como prioridade, que vem ao encontro do que a gente tem debatido, e eu sei que esse debate também não é de hoje, é que a Prefeitura estruture o cargo com concurso público para os professores de educação especial e inclusiva. Nós temos acompanhado de perto esse debate, feito e fortalecido esse debate, para que a gente tenha a estruturação desse cargo e concurso público, para que a gente atenda à demanda real que é recorrente nessa casa, no serviço da educação especial e inclusiva. E vejam a consonância das lutas, é também uma pauta dos servidores para a database desse ano. E por aí à frente terão outros tópicos que são extremamente importantes. Eu quero aqui então saudar os servidores e as servidoras do município de São José que abrem esse processo e já desde já unir a eles um apelo, que a prefeitura faça uma boa mesa de negociação, faça um processo de escuta, faça um processo de construção. Sei que já foi lido na pauta de hoje, o prefeito municipal já mandou a proposta de reajuste dos salários. Não estamos nem falando de ganho real, estamos falando do reajuste no índice, inclusive do IPCA, que foi uma boa surpresa. Mas eu não entendi porque o prefeito já colocou em regime de urgência, porque a database é lá para maio. Então, acho que a gente tem um bom tempo aí para essa casa avaliar, para a prefeitura sentar à mesa, para nós, enquanto parlamentares, também escutarmos as reivindicações. Mas tem já aí, então, esse sinal que foi dado pelo prefeito municipal, que já encaminhou aqui a casa. Mas lembrando, no índice de prioridades, nós temos outros tópicos. Nós estamos apenas falando numa database focada em remuneração, focada no reajuste. É lógico que isso também é direito, porque quem trabalha merece receber. Mas nós estamos falando de uma série de tópicos que apontam para que a infraestrutura do serviço público seja qualificada, que a gente garanta que esses recursos sejam colocados em prática. E antes de encerrar, mas também ao encontro do que vai aparecer na database, a gente reforça um apelo que tem sido constante nessa tribuna, também com outros parlamentares, né? A gente precisa que a prefeitura faça o chamamento dos aprovados nos concursos públicos, da assistência social, dos psicólogos. Parece que a gente está num mantra, numa repetição nessa casa, e não sou o único, mas nós iremos continuar nesse apelo ao prefeito municipal. Nós precisamos urgentemente que faça a chamada do concurso público para atender ao menos a Secretaria da Assistência Social, ou que possam também realizar em parceria com outras pastas esses profissionais, porque muito do que a gente traz na tribuna é a falta da prevenção, porque nós não estamos contando com esses profissionais. O concurso já foi realizado, já foi homologado, então que faça a chamada. Isso teria sido já o grande presente no aniversário de São José, mas ainda dá tempo. Uma boa sessão a todos. Obrigado, vereador Caê. Pelo tempo regimental de 10 minutos na tribuna, vereador Clorei Capistrano. Senhor presidente, boa tarde. Senhores e senhoras vereadores, nossos sinceros cumprimentos. Pessoal que acompanha aqui do plenário desta casa também o trabalho da Câmara Municipal.
e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, YouTube e redes sociais. Hoje venho à tribuna e gostaria de destacar dois temas, vereador Vini. O primeiro desses temas, eu discuti essa semana, conversei, troquei algumas ideias com o vice-prefeito Michel Schlemper, na qualidade de secretário da Secretaria de Serviços Públicos da cidade. Fiz uma agenda, gentilmente ele recebeu esse vereador e levei algumas demandas de um grupo de síndicos que compõem os bairros Campinas e Cobrasol, que me procuraram, vereador Sanderson, o senhor que mora ali na região. Hoje a situação é tão delicada no Cobrasol e Campinas que as pessoas estão se organizando para poderem juntos debaterem o assunto conjuntamente e tentar encontrar um caminho, vereador Edilson. O senhor também que é morador do bairro. E o tema em debate, vereador Caí, é a questão, novamente, dos moradores de rua. Inclusive, no último domingo, ninguém me apresentou foto, ninguém mostrou. Na entrada do calçadão, do lado ali das duas farmácias, que tem ali bem no início do calçadão, onde tem os semáforos, era 5 horas da tarde, nós já tínhamos pessoas em situação de rua dormindo. Sol. E a situação fica de uma forma descontrolada, porque as pessoas dormem nas calçadas e as pessoas não conseguem transitar nas calçadas. E também não pode passar por cima, e também não pode acordar eles, porque não se sabe o que pode acontecer, uma reação inusitada. Alguns moradores de rua transvestidos, porque são pessoas que cometeram crimes. Agora, recentemente, a Guarda Municipal prendeu um morador de rua com mandado de prisão em aberto por estupro. E está nas nossas ruas. Está no nosso dia a dia. Agora, vereador Edilson, eles estão roubando os hidrômetros dos prédios. Não é roubo, é furto, a palavra correta. Estão furtando os hidrômetros dos prédios. A questão de 30 dias atrás, eles furtaram o hidrômetro de uma praça que fica ali localizada no bairro Cobrasol, próximo ao Colégio Dom Jaime. A água lá estava jorrando no bairro. Por esses motivos e a pedido desse grupo de síndicos, procurei o vereador Michel, o vice-prefeito Michel, e relatei essa situação. Ele já tem colocado um choque de ordem na cidade, tem feito abordagens e se encontra com essas pessoas, vereador Crislan, o senhor também que é morador do bairro, drogas em demasiados, objetos e facas brancas, que a gente chama armas brancas, que são armas que podem ser utilizadas para machucar alguém da sociedade. Então eles têm direitos, até porque o Supremo Tribunal Federal já disse que nós não podemos tocar nos moradores de ruas. Mas é o seguinte, não é na rua que as pessoas devem morar. Tem que continuar esse choque, pedir para que o vice-prefeito e secretário continue com essa investida, continue tirando eles da rua. Essas pessoas têm que estar em casas de abrigo, e não na rua. E não na rua com arma branca. E não na rua promovendo furtos. E não na rua trazendo intranquilidade para os nossos filhos. Não se pode deixar mais um adolescente, uma criança, andar de noite no Cobrasol, em Campinas. A situação está fora de controle. E a gente pede, a gente suplica que a Guarda Municipal, que a Polícia Militar continue essas abordagens. Então, muito obrigado ao vice-prefeito e secretário, que a gente dê um choque de ordem. A cidade precisa ter ordem. Concedo uma parte ao vereador Crislan. Obrigado, vereador Coni. O senhor traz um assunto pertinente aqui na tribuna, especialmente em relação aos bairros Cobrasol, Campinas. O vereador Edilson conhece muito bem, o vereador Rodrigo Andrade também, que infelizmente já talvez nos últimos 10 anos, né, vereador Edilson, esse transtorno aí aumentou e é reclamação geral. Andamos nas ruas, e o senhor também anda bastante, que eu sei, e a reclamação é sempre a mesma.
né? Não é do grande problema de insegurança, mas daquele pequeno delito, aquele pequeno furto, do roubo, né, que tem incomodado bastante, que é o que muitas vezes a justiça considera como crime de insignificância, por ser pequeno. Às vezes é um hidrômetro, às vezes é um cadeado, às vezes é ali o fio de cobre, mas que muitas vezes dá um prejuízo gigante. Eu vou dar um rápido comentário, vereador Coni, como a fala do senhor é pertinente, que esses dias furtaram um empresário ali na nossa região, que o senhor conhece muito bem, o senhor é amigo dele, e levaram o fio de cobre. E como é um empresário na área gastronômica, ele perdeu toda a câmera fria dele. O prejuízo foi muito maior do que o fio de cobre que talvez o meliante ali teve de lucro, 200, 300 reais, não sei quanto que ele poderia ter vendido aquilo lá. Enquanto a câmera fria, carnes nobres, ele acabou perdendo, né, e afetou toda a operação dele nos dias seguintes, né? Então a gente vê como muitas vezes pode parecer algo insignificante, mas que ele tem com a certeza da impunidade. No dia seguinte ele volta a cometer o mesmo delito, porque sabe que na audiência de custódia, se ele for pego pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, ele vai ser solto, né? Então é um assunto pertinente. O senhor, como morador também do bairro, é importante a gente poder se unir, né, e fazer uma frente maior. E nessa cobrança com o vice-prefeito é importante porque a SUSP, né, e junto com a Secretaria de Assistência Social, precisa ter uma abordagem mais firme. O vereador Marquinhos tem uma fala muito importante. A rua precisa ser ácida para essas pessoas, né? E é isso que está faltando em São José. Obrigado, vereador. Agradeço. Esse seria o tema a ser debatido hoje aqui por este vereador. Gostaria de deixar claro para as pessoas, porque muitas vezes o morador, a pessoa que mora ali na região, enxerga na gente a solução. O vereador, ele é um representante da população, ele traz a demanda, ele apresenta, mas não somos nós que temos o poder de fazer a execução. A execução está com os secretários, está com a segurança e está com os responsáveis pelos setores. Então, como representante, estive presente na Secretaria de Serviços Públicos, até porque também sou membro da Comissão de Serviços Públicos, Obra e Meio Ambiente nessa Câmara Municipal. Vou levar esse tema para debater com o nosso presidente e com o vice-presidente, que o presidente é o Sanderson e o vice-presidente é o Rodrigo Andrade, porque chama-se questão de ordem. É ordem. Nós não podemos ter uma cidade em desordem, onde as pessoas de bem têm que se privar de suas coisas em virtude de pessoas que não constroem. Quem é que contribui com a cidade? Quem é que paga seus impostos de dia? Então nós estamos tendo uma inversão de valores. E se alguém que venha me criticar depois, não, e essas pessoas, é a sociedade, é isso, é aquilo. Amigo, quem quer trabalhar, vai atrás. Quem quer se curar de uma doença, também vai atrás. Essas pessoas estão ali, não é porque não têm uma oportunidade, é porque elas não querem. Não querem outra coisa a não ser ficar na rua. A abordagem tem, vereador Caí, o convite tem, porque eu conversei com a secretária também da Ação Social, é feita a abordagem, é feito o convite, mas eles não querem. E nós não podemos deixar essas pessoas armadas com armas brancas, podendo acontecer uma tragédia, como aconteceu em Florianópolis, onde um estudante do Instituto, ali em Florianópolis, foi defender uma colega, um morador de rua deu uma facada no peito dele, o menino faleceu. Um guri de 17 anos. Está tudo errado. Está tudo errado. E muitas vezes eu me pergunto, o que eu posso fazer mais, vereadora Aline? Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou cobrando. Eu estou exigindo das autoridades constituídas. Nós não podemos defender pessoas que não querem ser ajudadas. Nós temos que defender as famílias de bem. Nossos filhos, nossos irmãos e os nossos amigos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cloni. Na tribuna, pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador André Gesser.
Boa tarde, presidente, vereadoras Vera, vereadora Aline, vereadores, público que nos assiste aqui na galeria, na TV Câmara e nas redes sociais. São muitos os assuntos. Um que na segunda-feira acabei não... Inclusive, antes de falar do assunto, também, para não esquecer, lamentar a morte do seu Paulo Vitorino, cidadão josefense ali do Cobrasol. O vereador Caê já mencionou ele também, outros vereadores. A gente esteve ontem lá para se despedir dele. E é importante frisar que o seu Paulo, ele também é alguém que faz parte dessa Câmara. O vereador Edilson, né, também conhece ele bastante bem. E eu lembro que eu conheci a primeira vez o seu Paulo quando eu fui conselheiro das cidades, representando São José, e ele também foi. E naquela oportunidade, isso era 2010, foi onde nós nos conhecemos, inclusive fomos para Brasília, e acompanhei ele aqui em vários debates, e tem um debate que ele sempre trouxe para nós, e que nunca foi resolvido, e que tem que ser resolvido, que é a questão do passeio público, das calçadas que não tem acessibilidade alguma. Isso é uma coisa que o Poder Executivo e a Câmara têm que cobrar, inclusive e especialmente em memória do seu Paulo, porque por muitas vezes ele veio com cartaz aqui, porque se um cadeirante ou uma mãe com carrinho de bebê quiser andar nas calçadas do Cobrasol, ou em Barreiros, ou em Areias, em muitos lugares não consegue porque a gente não tem acessibilidade. Então nossos sentimentos à família do seu Paulo, e que eles tenham força para continuar esse legado. Estava dizendo que na segunda-feira eu não falei, e agora eu quero recapitular que nós tivemos o acidente ali no Morro dos Cavalos, um negócio extremamente grave, e graças a Deus não foi uma tragédia ainda maior, mas foi um terror ver aquelas pessoas correndo do fogo. Então tem duas situações ali que precisam ser resolvidas. Uma que é a nível federal, que é discutir essa regulamentação do transporte dessas cargas perigosas, porque não é a primeira vez que acontece algo nesse sentido, e isso é muito, muito, muito perigoso. E a gente precisa de uma regulamentação, tem inclusive um projeto tramitando, acho que do deputado Marquito, na Assembleia, para que a gente faça uma discussão para que minimize esses riscos, né? Na última vez nós tivemos também lá na Serra Dona Francisca, teve um caminhão também que virou numa curva, não estava levando álcool, não era combustível, mas era um produto químico que acabou indo para o riacho, foi para o rio e poluiu muitos lugares. Então tem que ser regulamentado. E a outra questão é o túnel do Morro dos Cavalos. E daí eu quero chamar a atenção para que os políticos de Santa Catarina, os deputados estaduais, deputados federais, o governador, que a gente pare com essa palhaçada de que um não conversa com um, que outro não conversa com o outro, inclusive gente conversando, né, vereador Neri? Depois que passa a eleição, a gente tem que pensar o que é o bem comum para a população. Para que o governador do estado pare de, na rede social, ficar falando que não recebe ministro, que não conversa com presidente da República, para ele botar na cabeça dele que acima dele, ou acima do presidente da República, ou acima do ministro, ou acima de um vereador, ou acima de um deputado, está a população. E a população não está preocupada se ele é de partido A ou se é de partido B. A população quer que o negócio seja resolvido. Então, que eles sentem numa mesma mesa com o ministro dos transportes, os deputados estaduais, os deputados federais, já lhe concedo a parte, vereador Neri, e o governador, que fica fugindo, parecendo um guri pequeno, para que tome uma providência junto à NTT, ao Ministério, e as duas concessionárias, que agora uma fica jogando uma para a outra, a do Sul e a do Norte, para que a gente faça esse túnel. Porque dizem que o túnel vai custar 1,2 bilhão, é bastante recurso, mas a população paga imposto para que a gente tenha o túnel, para que as pessoas não fiquem ilhadas lá do lado sul ou que não fiquem ilhadas do lado norte. Então, chega, agora tem que pensar na população, a eleição ano que vem, daí cada um faz a sua propaganda. Agora pensem naquilo que é o bem comum. Vereador Neri, lhe concedo a parte por 2 minutos. Obrigado a parte, vereador. Muito obrigado por fazer parte dessa sua fala, que realmente é totalmente pertinente. Mas eu queria me juntar ao senhor e dizer o seguinte: existe aqui na região deputados, parece que só ficam esperando dar uma desgraça para ir ali
e fazer média. Em Brasília, eu nunca vi um deputado de Santa Catarina defender o Morro dos Cavalos, nenhuma região daqui que realmente precisa. Agora a gente vê, deu uma desgraça ali, aí já tem deputado lá em Brasília fazendo onda, fazendo um monte de... Então, eu acho que a coisa tem que ser mais séria. O pessoal tem que levar a sério, porque me dizer que ali os índios atrapalham, vão ter que falar para quem quiser, para mim não. O que está faltando ali é falta de comprometimento, falta de compromisso. Os deputados saírem dali e querer resolver, mas cada um quer resolver a sua situação. Não quer resolver o problema do nosso estado, que é Santa Catarina. Aí vocês viram. E ali naquela acidente que deu no Morro dos Cavalos, olha, Deus estava na hora, porque não se machucou quase ninguém, e o ônibus que passou a menos de meio segundo ali do acidente, estava lotado de criança. Vocês vejam isso aí. Aí depois os caras querem fazer média com a situação dessa. Vamos deixar de fazer média e vão ser honestos com vocês mesmos e trabalhar pelo nosso Estado. Aqui nós somos 19 vereadores, todos eles se falam, todos eles trabalham em pró do nosso município. Esse negócio de um puxar para um lado, outro puxar para o outro, não existe mais. A política, partido político é até o dia da eleição. Depois são todos deputados estaduais e federal desse nosso maravilhoso estado chamado Santa Catarina de Alexandria. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Se não me engano, inclusive existe consenso na comunidade indígena para que tenha o túnel, porque isso afeta diretamente eles lá em cima também. Então existe, inclusive, esse consenso. E eu acompanhando nas redes sociais, inclusive, vereador, infelizmente teve deputado federal que nem se manifestou, sendo que é uma rodovia federal. Então agora a gente precisa de sentar na mesma mesa e parar, mais uma vez eu vou dizer, porque eles gostam muito de falar do mimimi, parar de mimimi e resolver o problema que é um problema dos catarinenses. Não é um problema do governador, não é do presidente da República, é dos catarinenses que pagam bastante imposto no pedágio ou em todos os outros impostos que a gente paga para que tenha uma rodovia com mais segurança. Eu quero, inclusive, continuar nesse gancho, já que só me resta 2 minutos e 40 segundos, porque a gente vive numa Câmara que é plural. Tem um vereador do PT, tem do PL, tem do PDT, tem do União Brasil, tem do PMDB, tem gente da oposição, tem gente que é situação, e a gente discute de certas coisas, discorda e concorda, mas a gente busca aquilo que a gente acredita que é o melhor para a nossa população, independente se apoia ou não apoia. E, sinceramente, o que eu vejo hoje em Brasília é um negócio vergonhoso. Ontem eu liguei lá na comissão, uma das comissões, os caras estão lá só para fechar o pau, um xingando o outro, e daí eu vou acompanhar eles lá na rede social deles, os caras não apresentam um projeto para infraestrutura, para educação, para saúde, estão lá só para ficar fazendo selfie. E daí ontem teve um deputado do Espírito Santo, que ele, numa comissão, ele disse que ele deseja a morte do presidente da República e reforçou isso, que ele morra de infarto. Como se alguém viesse aqui porque é oposição ao prefeito, ou a prefeita, a um governador, subir na tribuna e desejar a morte de alguém. A gente não tem que desejar a morte de ninguém. De ninguém, seja adversário, seja qualquer pessoa, ainda mais um político, falar aquele tipo de coisa. Um cara daquele tem que ser caçado. E não importa se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Collor, se é o Fernando Henrique, qualquer um que usa um poder público para desejar a morte de alguém, um canalha que nem esse, um cara triste, porque um cara desse é triste, porque quando ele está no trânsito, que ele para com um cara, cruza a frente dele, ele deseja a morte daquela pessoa também. E se bobear ainda vai falar em nome de Jesus, como se Jesus pregasse isso. Muito pelo contrário. Para Jesus, bandido, inclusive, não é bom morto. Ele perdoa as pessoas. E um deputado desejar a morte de alguém, isso merece, inclusive, uma moção de repúdio. Porque uma coisa é eleição, disputa partidária eleitoral. A outra coisa é um cara que foi eleito pelo povo, que inclusive deve ter recebido o voto de pessoas que votaram no atual presidente, que votaram no Ciro, que votaram no Bolsonaro. Agora o cara de boca cheia falar que eu desejo a morte do presidente da República. Ele não morreu de câncer, talvez ele morra de infarto. Um cara desse não pode ser um político que representa o povo. Isso é triste demais. E todo mundo tem que se rebelar contra isso. Seja contra qualquer um, de qualquer partido. A gente não pode e não deve merecer a morte de ninguém.
Merecer não, desculpa, presidente. Desejar a morte de ninguém. Obrigado, vereador André Gesser. Chamo agora o vereador vice-presidente Edilson Vieira pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nesses que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara, meu boa tarde a todos. Senhoras e senhores, gostaria aqui de ler para vocês um decreto do nosso prefeito municipal. Quero destacar hoje uma medida importante do nosso prefeito, o decreto 22.603/2025, de 2 de abril de 2025, que abre a oportunidade para regularizar construções feitas de forma irregular no nosso município. O que quer dizer isso, gente? Quem construiu sua casa ou comércio ou prédio sem alvará ou fora de normas tem agora a chance de legalizar a obra desde que ela tenha sido concluída até dia 18 de dezembro de 2024. O prazo, senhores, para regularização é de 180 dias. A regularização será feita por termo de ajustamento de conduta com a prefeitura. A pessoa precisa apresentar documentos que promovem a existência da obra e pagar uma multa compensatória, calculada por metro quadrado, conforme o tipo da construção. Então, não poderão ser regularizadas obras em área de risco e ambientais, APPs, ou que prejudique vizinhos sem autorização. É uma iniciativa que traz segurança jurídica, valoriza os imóveis e resolve pendências antigas da cidade. Parabéns ao nosso prefeito por mais essa ação concreta para organizar São José e beneficiar diretamente a população. Senhores, fiz questão de trazer essa informação para todos. É de suma importância para a nossa cidade, vereador Alexandre Rosa, né, vereador Romeu, a regularização desses imóveis, que tantas pessoas querem regularizar o seu imóvel. Foram feito, esse decreto foi baixado e extinguiu-se no findar de 2023, dezembro, né? Então agora o prefeito abriu ele novamente, né, decretou novamente, para que as pessoas tenham oportunidade para regularizar os seus imóveis. Então, assim, vejo com muito bons olhos, vereador Neto, né, você que trabalhou ali na Receita, é uma forma também do município tá ajudando essas pessoas e também está arrecadando dinheiro, está deixando esse imóvel legalizado para que depois esses imóveis sirvam para uma transação imobiliária, assim, trazendo assim, um conforto para aquelas pessoas que têm a sua propriedade e querem ter ela legalizada para que amanhã depois eles possam vender ela financiada, né? Porque hoje o valor que está os imóveis, dificilmente a pessoa consegue vendê-los à vista. Então é muito importante. Então parabéns aqui ao prefeito Orvino, ao nosso vice Michel, por mais esse decreto, por mais essa atitude aí, trazendo assim um conforto e um alento para aquelas pessoas que querem regularizar o seu imóvel. Não poderia também aqui deixar de falar sobre o Paulo Vitorino. O senhor Paulo Vitorino conversa com o vereador Crislan, ainda estava mencionando o que esse senhor representou para o município de São José. Ele não era vereador, ele não tinha assim, muito envolvimento, ele foi sim presidente da AMA Cobrasol, mas depois parou, mas ele sempre continuou assim, atento aos serviços da cidade e com muita presteza, né, ele sempre batalhou e correu atrás do que ele achava que realmente poderia trazer de benefício para o município. Ele foi uma pessoa que lutou muito e até o processo que foi movido no Ministério Público, a questão de referente às calçadas foi através do Paulo Vitorino. Então aqui quero
desejar à família do seu Paulo meus sentimentos, né? O seu Paulo era meu vizinho, morava no meu prédio lá e a gente conversava quase que toda semana. Então, vai com Deus, que Deus te receba de braços abertos, seu Paulo, por tudo que o senhor fez para o nosso município. O vereador Cloni não está na sessão agora, mas ele falou aqui sobre moradores de rua. Final de semana, passei também sob o viaduto ali da Chico Mendes, da rua Josué de Bernardi, tinha aproximadamente uns 25 moradores em situação de rua. Quero aqui parabenizar o secretário Michel e o secretário Michael pelo trabalho que eles vêm fazendo, né, junto aos moradores de rua ali. Então, mas que gostaria de pedir para que eles também convidasse ou convocasse, né, o secretário do continente para que, numa força-tarefa, eles pudessem unir os dois municípios em relação à divisa que está na Josué de Bernardi, mas eles estão para o outro lado do viaduto, então ali já é Floripa. E que a gente também pudesse limpar a lateral do viaduto, que fica muito feio para a nossa cidade. Quem está chegando em São José, se deparar com aquela situação daquele lixão ali, é muito berrante, né? Uma coisa assim gritante, a gente se deparar com todo aquele lixão. E o vereador Cloni não está aí, mas queria dizer para ele, não passa a mão na cabeça de mandrião nenhum. Tem um projeto, já diversas vezes vem a essa tribuna, essa é a minha estadia aqui durante esses 4 anos, né? Não, vou ser incansável em relação aos moradores em situação de rua. Tem um projeto que está, praticamente a gente está lapidando, praticamente ele vai vir para apreciação dessa casa em breve, que é a construção do Centro de Recuperação e Tratamento dos Moradores em Situação de Rua. Porque o que nós temos hoje são projetos de enxuga-gelo. E não adianta a gente ficar transferindo o problema de um lado para o outro. A gente tem que ter medidas concretas e fazer com que essas pessoas, elas vão trabalhar, vão perceber salário, vão se profissionalizar, para depois eles poderem ser reintegrados novamente à sociedade. Não adianta a gente ficar jogando eles de um lado para o outro, que nem ping-pong, só transfere de um bairro para o outro, e a gente não resolve. Nós temos hoje aproximadamente 300 e poucos moradores em situação de rua aqui no nosso município, vereador Caí. Há tempo ainda da gente conseguir, com medidas mais severas, com medidas concretas, porque São Paulo hoje já tem 32 mil. E no Brasil hoje nós temos 220 mil moradores em situação de rua, o vereador Alexandre Rosa. Então, se a gente não tivermos medidas concretas, medidas que erradiquem de uma vez por todas, nós vamos, amanhã depois, ser uma São Paulo da vida. E nós não queremos ver isso aqui para a nossa cidade. O vereador Crislan citou um exemplo de um comerciante, né, que teve a fiação do seu estabelecimento roubado e perdeu, tinha as câmeras frigoríficas, né, e perdeu todos os seus mantimentos que tinha ali, carne e outros produtos, né. E tem um amigo também, que é o Hamilton do Camelão, roubaram toda a fiação do camelão. Né? Então, essas coisas assim, são rotineiras, vem acontecendo, hoje acontece de um lado, amanhã acontece no outro. Então, a gente não pode viver mais com essa situação. Pô, em que país nós estamos, em que cidade nós estamos? Deixar essas pessoas tomar conta. Que direito de ir e vir deles e o nosso? Que deu o nosso direito de ir e vir? Vereador Tessari. Somos humanos? Sim,
sou um cara muito humano, sou um cara muito católico, defendo os direitos de todas as pessoas. Mas eu defendo o direito, sim, daquelas pessoas que querem trabalhar. Então, por isso, eu vou ficar o meu mandato todo batendo nessa tecla e para que nós consigamos, de uma vez por todas, fazer essa erradicação dos moradores em situação de rua. Obrigado, pessoal. Obrigado, vereador Edilson. Na tribuna, o vereador Alexandre Cidade, pelo tempo regimental. Boa tarde, senhoras e senhores, todos que nos acompanham aqui presencialmente, sejam todos muito bem-vindos, né? Tudo certo aí? Firmeza, cabeça? Vamos embora então. Pessoal, começar agradecendo, falando coisas positivas, né? Quero agradecer a infraestrutura, a gente fez a solicitação e limparam lá a pracinha Dona Clara, que inclusive era utilizada ali pelo CRAS, então prontamente, obrigado, infraestrutura, quem ganha é a nossa cidade, né? Já reivindicando, a gente esteve também na semana passada no posto de saúde lá do bairro Ipiranga, e a nossa sugestão é que criem um plano de médicos substitutos ali, porque quando eles entram em férias, atestado, enfim, a gente fica sem o atendimento, e isso vai ocasionando, né, filas, e algumas coisas, né, são importantes, a gente não pode esperar. Lá no bairro Ipiranga eram os médicos pediatras e também os dentistas. Então solicitamos que haja uma celeridade nesse remanejamento de médicos para que os postos de saúde não venham a deixar de atender, né, a população por férias, por atestados, enfim, é a nossa sugestão de acordo com a necessidade conhecida lá no posto de saúde do bairro Ipiranga, onde nós visitamos semana passada também. Senhores, semana passada a gente teve uma situação aqui um pouco preocupante, mas já constante dentro da realidade de São José, com relação à segurança. Nós tivemos um assassinato lá na região de Forquilhas, e agora, recentemente, nós tivemos esse assalto com sequestro, né, aqui na região do Cobrasol, a veia comerciante aqui dentro da nossa cidade, um dos bairros mais movimentados, de classe média, ou seja, um local que necessitava, né, de segurança devido a todo o comércio, não que as outras áreas da cidade não, mas é um local muito visado. Nós tivemos um assalto e um sequestro. Então devemos investir, devemos pedir segurança, devemos cobrar não só prefeito, mas governo do estado, né? Não só guarda municipal, mas polícia militar, mas ou seja, tudo isso deve ser feito e os vereadores têm se manifestado com relação a isso. Aí eu li uma notícia ali e vou apresentar aqui para vocês. Graças aos fuzis comprados pela guarda, nós temos mais segurança. Prefeito, repito aqui o que eu falei no vídeo, é tirar onda com a cara da população. Ah, mas por que você é contra a guarda? Não, 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 não. Pelo contrário, o tempo todo aqui, durante esses quase 5 anos que eu estou aqui, estou defendendo a guarda, pedindo melhor condição de trabalho para a guarda, pedindo a base que a guarda até hoje não tem, reivindicando o plano de carreira, inclusive, senhor Eri, sendo relator do plano de carreira aqui, quando era presidente da CCJ, chamando a guarda para ver se esse plano atendia. Ou seja, a guarda é essencial e faz um ótimo trabalho pela nossa cidade. Infelizmente não trouxe emendas para a guarda, porque nada que eu trazia passando pelo governo era executado. Mas eu acredito que agora nós vamos ter essa possibilidade. Para mim é um prazer tentar buscar, inclusive estou fazendo isso com a ajuda do deputado Gessé, as novas pistolas para a nossa guarda. É um prazer ajudar a nossa guarda, então não tem nada contra a guarda. O que eu tenho é contra notícias mentirosas, onde não existiu nenhuma presença da guarda, foi um assalto e fuga, e quem prendeu foi a polícia militar, e o prefeito vai para a rede social dizer que gasta, graças ao investimento em segurança, comprando fuzis, nós tivemos hoje o controle de uma ação. Para, prefeitos. Para. O senhor está subestimando a inteligência da população josefense com um comentário desse. O senhor deveria fazer o que eu sugeri, pedir mais policiais, e não tem notícias disso, já falei isso aqui na Câmara, nesses 4 anos que a gente está aqui, não existiu nenhuma notícia do senhor indo até o governo para pedir mais policiais, não existiu nenhuma construção para isso. O pedido nosso também constante aqui pelo concurso da guarda, e agora o pedido para o curso de formação da guarda, que esses 40 vão ajudar muito, e talvez até possam vir mais do que só 40, porque é importante, de acordo com a nossa população, a gente tem a premissa de ter mais guardas municipais para serem atendidos aqui. Então, assim, ó,
Está faltando essa ação. E essa foi a minha cobrança. Não contra a guarda, mas sim pela manchete equivocada do prefeito com relação ao que aconteceu aqui em São José. Por favor, senhor Neri. O senhor tem 30 segundos, senhor Neri. Se vira nos 30. Vereador, obrigado pela sua gentileza de se conceder uma parte. Vereador, quero só comunicar para Vossa Excelência que o seu prefeito ele solicitou 120 vagas aos 120 policiais. Foram concedidos, vão vir para São José apenas 23. Mas o prefeito pediu. Quero aproveitar essa parte para ali. Eu falei para todos os senhores que tudo que foi indagado aí na tribuna eu vou responder. Claro que não necessariamente na próxima sessão, mas vou responder. Eu queria responder para Vossa Excelência o caso das pessoas que eram cargo-comissionados e que saíram e que não receberam a rescisão. Isso é real e não vão receber. Sabe por quê? Porque as pessoas que estavam ali, que voltaram para a prefeitura, não perderam o vínculo. Isso é só para o senhor ter conhecimento. E eles vão ter direito a férias, 13º, tudo igual. As pessoas que não voltaram mais, todos receberam. Todos. Não tem ninguém que ficou para trás. Todos os servidores que foram, que saíram no final do ano e não voltaram, não regressaram para o trabalho, esses receberam. Os que tiveram assim, a satisfação de continuar com o seu emprego, que já é uma coisa fantástica, esses não vão receber porque não perdem o vínculo. Eles permanecem com o vínculo com a prefeitura. É tanto que eles têm direito a férias, 13º e tudo igual. Isso eu estou lhe falando só para esclarecer que eu fiz esse compromisso aqui com vocês. Eu tenho mais os esclarecimentos para fazer para o senhor, mas vamos fazer gradativamente, tá ok? Obrigado, vereador. Não, eu que agradeço as explicações, senhor Neri. Quando o senhor puder, também eu já tinha falado naquele momento sobre aquele fato das 52 milhões de indenizações que faltaram na apresentação dos documentos e também porque foi comprado 16 milhões de kits pedagógicos do Mindilab. O senhor anota direitinho, quando o senhor tiver essa resposta eu agradeço também. E vamos lá, pessoal. Senhores, eu não falo tão bem inglês como fala o nosso presidente, mas vou repetir o que ele falou lá. Popcorn, Wendy, ice cream, cereals, sentence for Coop, Attent and Brasil. Tudo isso para dizer o que, pessoal? Vendedores de pipoca e sorvete são condenados por tentativa de golpe aqui no nosso país. Parece, né, tanto a fala quanto a própria notícia, né, um cenário de uma comédia. Porém, é o seguinte, isso é o que está acontecendo no nosso país. O cara foi vender pipoca numa manifestação e está preso sendo acusado de golpe. Golpe, sendo que a gente não tinha o governo, golpe que quem já estava no governo tinha os seus comandantes, os seus generais, fazendo a segurança lá do local. E só para lembrar um fato histórico do porquê que nós estamos pedindo anistia já, no passado, pessoal, nós tivemos artistas, nós tivemos políticos, nós tivemos sequestradores, nós tivemos assaltantes de banco, todos eles anistiados, inclusive recebendo pensões por isso. Nós tivemos agora, no passado mais recente, em 2017, um protesto contra o governo Temer, em Brasília, onde houve uma maior quebradeira da esquerda contra o governo Temer, provavelmente por causa do impeachment. Nós tivemos na Lesp, agora em dezembro de 2023, quebradeira, e ninguém foi preso. Quanto mais com as sentenças de 14, 16, 17 anos, como a gente tem visto, né, a força da caneta do então ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra essas mães, essas senhoras e esses trabalhadores ambulantes. Então é uma vergonha. Nós pedimos anistia já, porque o máximo que aconteceu lá foi uma degradação do patrimônio público. Uma manifestação que muitas vezes ainda a gente tende a entender que foi induzida por pessoas plantadas lá. Porque eu nunca fui numa manifestação de direita que houve violência ou sequer um papel sendo jogado no chão. Quanto mais quebrar patrimônio público no domingo. Certo, pessoal? Mandar um beijo ali para o meu amigo do Colorado também. Seja bem-vindo, torcedor do Internacional. Um abraço para o senhor. Senhores, outra situação.
nesse inquérito, nada a ver com o 8 de janeiro, mais uma vez eles estão cometendo uma gigantesca injustiça contra o nosso ex-comandante da PRF, Silvinei Vasquez, envolvendo ele, mais uma vez, vereador Tessari, dizendo que ele teve participação nisso e, independente de qualquer situação política, é uma injustiça e eu vou sempre defender o que é injustiça dentro do nosso país. Eu quero sempre estar, mesmo que seja o lado mais difícil, ou até mesmo sozinho, do lado da verdade e do lado da justiça. E mais uma vez está sendo cometida uma injustiça, porque ele não tinha qualquer poder de decisão, estava aposentado em Florianópolis, recomeçando a vida dele, e está sendo indiciado sem ter nenhuma prova. Nós continuamos do seu lado, meu amigo. Enquanto você estiver certo, nós estaremos do seu lado. Então, força aí, que a justiça vai prevalecer e Deus vai estar do seu lado. Um abraço. Aula de inglês, pode mandar aí o contato aí que eu faço também, tá? Obrigado, vereador Alexandre Cidade. Então, senhores, né? Vamos... Não havendo mais inscritos, passamos à ordem do dia. Faremos agora a eleição dos membros da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal de São José. Gostaria de esclarecer que, conforme o artigo 42 do Regimento Interno, a escolha dos membros das comissões permanentes se dará da seguinte forma. Artigo 42. Procede-se à escolha dos membros das comissões permanentes por eleição, podendo cada vereador votar em um nome para cada comissão, considerados eleitos os 3 mais votados. Há tantos escrutínios quantos necessários à composição plena das comissões. Havendo empate, considerará-se eleito o vereador do partido ainda não representado na comissão. Os empatados se encontrarem nessas condições, a vaga caberá ao vereador eleito com maior número de votos. Resolução número 382, de 4 de setembro de 2013, que revogou a votação secreta. Ocorrendo o afastamento temporário de qualquer um dos membros das comissões permanentes, serão eles substituídos durante o respectivo período do seu afastamento. Se for definitivo, o substituto completará o mandato. Conforme artigo 33 do Regimento Interno, será assegurada na constituição das comissões, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que integram a Câmara. Gostaria de lembrar que já houve eleição dos membros das comissões desta Casa, quais sejam Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tendo em vista a Resolução número 780, de 12 de março de 2025, que acrescenta e altera os artigos da Resolução 164, de 20 de dezembro de 2005, criando a Comissão Permanente de Segurança Pública na Câmara Municipal de São José e da outras providências. Faremos a votação para escolhermos os membros da referida comissão. Tendo em vista a resolução número 382, de 4 de setembro de 2013, que revogou a votação secreta, o parágrafo 3º do artigo 32 do Regimento Interno não se aplica. Será concedida a chamada nominal de cada vereador que manifestará o seu voto. Pergunto aos vereadores, quem deseja fazer parte da Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal, ergueu o braço para mim, por favor. Só pode se levantar e se identificar. Vereador Sanderson, do e MDB. O partido MDB. Vereador Alexandre Cidade, do PL. Tá aqui. Vereador Tessari, do Republicanos. Solicito ao primeiro secretário que anote os nomes e faça a chamada nominal dos vereadores para a escolha dos membros da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de São José. Solicito ao primeiro secretário que faça a anotação da votação. A Comissão de Segurança ficará assim composta, né, após a votação. Vai lá, Tessari, faz a chamada nominal aí, por favor. Vamos lá então para a chamada nominal. Vereador Tessari, vota no Tessari. Alexandre Cidade.
Eu voto no Alexandre Cidade. Alexandre Rosa. Meu voto, vereador Tessari. André Gesser. Alexandre Cidade. Alinda Silva Castro. Voto no vereador Sanderson. Carlos Eduardo de Souza Martins. Voto no vereador Adair Tessari. Crislan Jorjan de Moraes. Vereador Alexandre Cidade. Constâncio Cruz Maciel. Vereadora Tessari. Cloni Capistrano. Vereador Alexandre Cidade. Edilson Alzemir Vieira. Vereador Sanderson Messi de Jesus. Marcos Vinícius de Andrade. Vereador Alexandre Cidade. Matson Luiz Sé. Vereador Sanderson. Neilsvaldo Amaral. Alô, vereador Sanderson Messi de Jesus. Rodrigo de Andrade. Vereador Alexandre Cidade. Romeu José Vieira Neto. Vereador Tessari. Sanderson Messi de Jesus. Vereador Sanderson. Sérgio Vanderlei Scarpa. Vereador Adair Tessari. Vera Pinheiro. Vereador Tessares. Vinícius Rodrigues Ramos. Vereador Sanderson. Para a contagem, primeiro secretário. Ficou vereador Tessari 7 votos, vereador Cidade 6 e vereador Sanderson 6. Deu 19. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Sanderson. Queria agradecer aos colegas que nos deram o voto, né? Reafirmar meu compromisso com todos os vereadores nas demandas na comissão. E queria também lembrar, enaltecer, porque nós estamos votando essa comissão hoje graças ao vereador Rodrigo, que foi o propositor do projeto de lei, a quem eu quero dar meus parabéns e sempre vou fazer referência nas oportunidades que eu tiver em público, lembrando da autoria do seu projeto. Parabéns pelo caminho, o trabalho continua, vereador, ainda que o senhor não faça parte da comissão, mas o senhor sinta-se representado, tá? Presidente, pela ordem também, só para agradecer ao vereador Rodrigo Andrade, que foi o propositor. O senhor não faz parte da comissão nesse momento, mas o senhor tem a participação que nós jamais esqueceremos, que foi propor essa comissão. Então, muito obrigado, vereador Rodrigo, e agradecer aos vereadores que também confiaram o voto. Obrigado. Presidente, também vou agradecer, meu amigo, meu irmão, pela confiança dele. Ele foi o prepositor, tem trabalhado muito nisso desde 2021, desde quando a gente chegou aqui. Então, agradeço o seu gesto de grandeza de ceder para que eu fosse o representante e, com isso, trazer o voto também na nossa bancada do PL. Agradecer aos nossos amigos pela confiança, pelo voto, pela palavra e assumindo aqui o compromisso de trabalhar de forma árdua aí pela segurança de São José, junto com a comissão, e envolvendo também os demais vereadores que possam vir fazer parte de todas as nossas ações nesse sentido. Obrigado, vereador Cidade. Então, é esse trabalho que a gente vai seguindo. Parabéns, vereador Rodrigo. É um compromisso que o senhor tinha conversado comigo. Eu, como presidente, procuro sempre atender a demanda dos colegas em favor do nosso município. E segurança era uma pauta que eu já havia falado no discurso de posse. Temos mais 2 pautas para a gente debater, que é mobilidade, né, que é uma pauta que a gente tem que trabalhar muito forte, né? E a segurança era uma pauta também que estava aí no nosso caderno aí da nossa Câmara. E agora a gente também vai entrar uma nova pauta aí que a gente tem que se unir às outras câmaras da Grande Florianópolis e tratar da questão do Morro dos Cavalos, que é uma demanda que eu acredito que a gente não pode desistir porque afeta toda a população do nosso estado, da Grande Florianópolis e demais, né? Machuca as pessoas e uma hora pode machucar uma pessoa próxima da gente e não só por isso, mas a gente vai sentir mais próximo, né? Que essas pessoas que foram atingidas possam ser atendidas e contem sempre, e o poder público possa ter a sensibilidade de atender essas pessoas da maneira correta, que essa é a função do poder público. Na Comissão de Segurança da Câmara Municipal de São José, ela ficou composta da seguinte maneira: vereadora Adair Tessari, vereador Alexandre Cidade e vereador Sanderson. Então, esses membros têm aqui, conforme o regimento, o prazo para se reunir e definirem, né, as posições dentro da comissão, certo? Então, vocês podem se organizar após a sessão, amanhã,
para apresentar e entregar no Legislativo a composição da mesma. Seguimos? Muito obrigado e sucesso, e contem com esse presidente. Em discussão única, moção 013/2025, do vereador Matson Luiz Sé, moção de aplauso e reconhecimento por ato de bravura aos policiais militares, PM Rodrigo Schweitzer Deuduc, e o cabo PM Carlos Augusto Bom e o cabo Luiz Felipe da Silva, pela ação de bravura aí na última semana, em parceria aí também com o vereador Crislan e com toda a casa, né, consorcio com todos, pelo tempo hábil, não consegui catar a assinatura de todos, mas entendam que é uma moção da Câmara, que todos os senhores fazem parte desse reconhecimento. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção 03/2025. Uma manhã marcada pela tensão e pelo medo terminou com alívio para uma família da Grande Florianópolis no dia 4 de abril de 2025. Uma mulher que transitava de carro com 2 filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 7, diagnosticada com autismo, e estava indo para a terapia no momento da crise, foi vítima de um sequestro relâmpago no bairro Cobraçol, em São José. Segundo informações preliminares, criminosos abordaram o veículo em plena luz do dia. A condutora conseguiu sair do carro rapidamente e retirou o menino, que se feriu ao pular do automóvel em movimento. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital infantil. A menina, no entanto, foi levada junto com o carro pelos sequestradores. O desaparecimento mobilizou as forças de segurança da região. Após buscas intensas, a criança foi localizada no bairro Estreito, em Florianópolis, abandonada pelos suspeitos, mas em segurança. Pouco tempo depois, reencontrou-se com a mãe em uma cena que comoveu moradores e equipes envolvidas na operação. Os policiais militares, cabo Rodrigo Deuduc, cabo Carlos Augusto e cabo Luiz Felipe, trabalharam na ação, agindo rápido, não medindo esforços na operação de resgate, merecendo o nosso reconhecimento. Diante do exposto, solicito aos pares dessa casa apoio para a aprovação desta justa homenagem e reconhecimento ao ato de bravura dos policiais militares. É isso, presidente. Em discussão a moção, eu vou lá falar, o vereador Edilson assuma. Senhores vereadores, vereadora Aline, vereadora Vera, sobe um pouquinho o som aí. Isso, agora sim, né? Saudar os nossos convidados aqui, temos a honra de ter 3 ex-vereadores na tribuna, o Wilson Peduc e João Rogério Farias, que estiveram juntos aqui como vereadores há tempos atrás, né? E hoje estão aqui acompanhando a nossa sessão. Muito obrigado pela presença, e os demais servidores da casa, o secretário Gui Pontes também presente. Então, é uma moção que, como eu falei antes, vereador Clonel, é uma moção da casa. Assinei e encaminhei com agilidade para que a gente pudesse reconhecer o trabalho destes policiais, que é aí que eu me refiro. A Polícia Militar de Santa Catarina, agora com o coronel Rodrigo Dutra, que está à frente da 10ª região, tem feito um trabalho já diferenciado, já mostrando o resultado, e a Polícia Militar de Santa Catarina é a melhor polícia do Brasil, isso não se discute. E o que a gente questiona é o aumento, né, de policiais aqui para o nosso município, que a população cresceu para quase 300 mil habitantes, e tínhamos um número muito maior de policiais, vereador Cloni, e a população era menor, e por isso a cidade está sentindo esse impacto, e esses eventos que ocorreram na última sexta-feira, na última semana ali, foi sexta, né? Na última sexta-feira, então, marcou a cidade, marcou aquela criança, marcou a família e um cidadão que teve a sua saída temporária. Então, são questões que temos que rever. Eu penso que temos que usar as nossas forças de segurança para acompanhar essas pessoas que têm esse benefício. Acompanhar as ações em fronteiras, acompanhar os crimes cibernéticos, acompanhar as questões de crimes de pedofilia, acompanhar o tráfico no nosso município, acompanhar o crescimento desordenado em comunidades que precisam de segurança. Isso não dá holofote, mas precisa desse trabalho. Precisa também ter esse olhar.
Então, é essa maneira, eu penso que, né, cuidar das organizações criminosas, acho que é uma grande ação para que a gente possa prevenir esses problemas. Porque o cara, quando sai numa saída temporária, como é que está a situação dele? O Tessari, que trabalhou também no sistema prisional, também fui agente prisional. Então, a gente sabe que o cara sai desorientado, não existe um preparo para o cara voltar ao meio social. Sabe, vereador Romeu? Como é que o cidadão vai sair dali numa saída temporária? Ele tem dinheiro, ele tem transporte, ele tem uma alimentação. É o sistema, não estou defendendo isso, mas já que o sistema é isso, e a gente tem um trabalho de preservar a vida, o cara independente que ele fez um crime, ele está lá pagando. Essa é a nossa regra, está no nosso Código Penal. É assim que funciona, mas quando ele sai, ele precisa pelo menos de um monitoramento, precisa ser acompanhado e saber e registrar o destino dele. Ah, vou visitar minha família. Então tá, então vá visitar sua família com a tornozeleira. E ponto final. Eu e o vereador Cidade batemos nessa tecla constantemente, os demais vereadores também. É dessa forma que a gente tem que cobrar as ações. Porque imagina a gente estar numa região e o cara vem e pega o teu carro e sai com a criança. Imagina a situação, a pressão que passou e o trauma que gerou na região, na criança e na mãe da criança. Na mãe não teria mais conserto. Porque teve o caso em São Paulo e no Rio de Janeiro que sequestraram o carro da criança. A criança foi arrastada pelo carro. A família nunca mais na vida foi a mesma. Nunca mais será. Então, é dessa forma que temos que defender. Então, quero agradecer à Polícia Militar, aos policiais pelo ato de bravura, pelo compromisso com o nosso município e com a população em proteger, prontamente recuperaram e fizeram ação, prenderam o indivíduo, vamos dizer assim, também eu me reporto de uma maneira respeitosa, mas, infelizmente, o bandido, ele é covarde, porque ele não tem pena, ele não tem compaixão. Guardem isso para vocês. O bandido não tem compaixão. Jamais terá compaixão da gente. E a lei deles é uma lei severa. Eles punem a gente e pronto. Então temos que trabalhar nisso, né, que a sociedade possa qualificar o sistema prisional para que a gente possa, de repente, recuperar algumas vidas lá dentro desses presídios, com profissão, com ação, e aquelas pessoas que, infelizmente, não têm mais um sucesso de ser recuperado, infelizmente, a sociedade tem pouco a fazer. Então, gente, peço o voto a vocês pelo ato de bravura, não é nenhum tipo de promoção pessoal, nada disso, estou registrando pelo ato de bravura dos policiais que estão ali em linha de frente e colocando suas vidas em risco para defender a sociedade. Vereador Tessari, concedo a parte. Presidente Matos, obrigado pela parte, parabenizar primeiramente o senhor por fazer essa menção aos 3 policiais militares que ali estavam envolvidos. A cena daquela mãe reencontrando aquela menina, ela ficou gravada na nossa memória, podia ser qualquer um filho nosso, um amigo nosso, um parente nosso, e isso é triste demais. O que cometeu o crime, segundo as informações dos jornais, 33 passagens pela polícia, estava de saidinha. E os policiais que foram abordar ele, presidente, eles abordaram um criminoso com 33 passagens sem saber o que esse rapaz tinha nas mãos. E esses policiais, que são pais, que têm filhos, que têm mãe, que têm esposa, e que vão enfrentar, Cloni, um criminoso que poderia também alvejar um deles com uma arma ou qualquer coisa. Então, por isso, nós temos que reconhecer o trabalho desses policiais, que vão lá, saem de manhã, deixam a esposa, filho, a mãe, e vão lá e se deparam com essas situações que nós queremos que, se Deus quiser, nunca mais aconteça na nossa cidade, porque foi tão triste ver aquela cena daquela criança, Caê. Foi tão muito triste, muito chocante. Esperamos que não aconteça mais na cidade. Parabéns, presidente, por lembrar deles aí. Vereador Alexandre Cidade. Presidente, muito bem lembrado, né? O vereador Crislan também trouxe os meninos aqui, fez a identificação lá dos policiais, e é algo que nós não podemos deixar de ressaltar, né? Por mais que seja o trabalho deles, mas que eles vivem em constante perigo de vida e que essa ação precisava, sim, de uma efetivação da Polícia Militar para combater e retirar a criança de lá com segurança. A situação é totalmente
perturbadora, né, o vereador Tessari, como o senhor apresentou, a gente como pai se coloca no desespero que é a gente ver um bandido levando o carro com um filho nosso e o que a gente poderia fazer. Parece que a mãe tentou parar, alguma coisa assim, inclusive foi, né, atropelada ali, enfim. Mas, mais uma vez, aí um cara que tem 33 passagens pela polícia está solto e cometendo assaltos, né? Onde está a justiça do nosso país? Um cara desse, ele tem que ter, os advogados aqui podem me ajudar, ele tem que ficar preso, ele já demonstrou, ele não tem capacidade de viver em sociedade. E, mas ele é só um assaltante, mas um assalto poderia ter causado um acidente e matado a criança, poderia ter passado por cima da mãe para fugir e ter matado uma mãe. Então, assim, precisamos ser duros, sim, né? Estão pedindo 14 anos de prisão lá para quem invadiu, então, para quem comete 33 assaltos, deveria ser 30 anos de prisão. Então, essa é a minha apresentação, presidente. Então, parabéns ao senhor, parabéns ao vereador Crislan por ter trago os policiais aqui e, com certeza, é o mínimo que nós temos que fazer aqui é dar uma moção de reconhecimento ao trabalho excelente da nossa Polícia Militar. Obrigado, vereador Tessari, vereador Cidade. Então, hoje, 18 horas, temos a entrega da moção. O vereador Crislan fez o convite para eles estarem aqui para receber a moção. Fizemos um trabalho em conjunto. Eu e o vereador Crislan, eu procuro trabalhar em conjunto com os colegas, porque aquilo que eu falei, né, eu não estou aqui para ganhar. Quem fez a ação foram os policiais. Nós só estamos reconhecendo. E o vereador Crislan me procurou, a gente conversou e a gente tomou a decisão de fazer a moção e convidá-los a vir aqui. O vereador Crislan me auxiliou nesse trabalho, quero agradecer também a parceria. No fim, fica todo mundo em destaque e é dessa maneira que a gente tem que se trabalhar, uma Câmara unida e reconhecer as pessoas quando fazem um bem para a nossa sociedade. E no mais, destacar também que hoje criamos a nossa Comissão de Segurança, temos 3 membros que poderão fazer um trabalho bacana, já temos reunião que já está na minha agenda ali, uma reunião de segurança, vamos convidar as câmaras da Grande Florianópolis, convidar autoridades, convidar os comandos, para que a gente possa debater a questão da segurança na Grande Florianópolis e algumas ações e atitudes devem ser tomadas. Vamos convidar o governo do Estado, porque o governo do Estado é responsável pela segurança na Grande Florianópolis e no Estado inteiro. E a nossa função como vereadores e do município é complementar essa segurança, que nós temos também a nossa Guarda Municipal do vereador Marquinho, que também faz esse trabalho de apoio à Polícia Militar. No mais, muito obrigado, peço o apoio e voto dos senhores vereadores. Obrigado, presidente. Na tribuna, com as suas explicações, vereador Crislan. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui a mesa diretora, demais vereadores, todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, aqui também pela galeria. Sejam sempre bem-vindos. Destaco aqui a presença da Juliana também, da AMA São José. E é importante, nesse início, até destacar, né, que, de fato, como o presidente Matos colocou aqui, não tem vaidade, até parabenizar o senhor pela iniciativa, pela moção, e não só isso, pela agilidade. O ato ocorreu na sexta-feira, segunda-feira o senhor protocolou, quarta-feira estamos votando, e agora às 6 horas, e convido todos os vereadores, de forma destacada também a Comissão de Segurança Pública, vereador Adair Tessari, vereador Sanderson, vereador Alexandre Cidade, para que às 6 horas, né, e os demais vereadores, claro, possa nos acompanhar nessa entrega desse justo reconhecimento. Sexta-feira a gente teve esse lamentável ocorrido que todo mundo recebeu no WhatsApp, já era de manhã, as mensagens, e, felizmente, talvez não teve um final trágico, né? E muito por conta, vereador Neri, da ótima atuação da Polícia Militar, que a gente não precisa nem colocar aqui, o vereador Rodrigo Andrade sempre traz, como a nossa Polícia Militar tem qualidade, é a melhor polícia do Brasil, e ali se demonstrou isso aqui em São José. Rapidamente tiveram a apreensão, a busca, né, pelo criminoso, conseguiram ali tratar ele da forma como deveria, e foi dados encaminhamentos para a Polícia Civil, né, vereador Marquinhos? E também depois para o Judiciário. Já passo a parte para o senhor. E aí eu quero só rapidamente destacar que está em debate também nessa Câmara de Vereadores, e talvez a Comissão de Segurança possa ser um pilar nesse sentido, negociação. Sei que o presidente Matson já tem feito isso, mas a importância da 1ª Companhia do 7º Batalhão naquela região. Aquela viatura que prendeu os policiais militares, os criminosos, são policiais militares da 1ª CIA que estavam em uma ronda preventiva ali, vereador Coni. Lá tem sim função, aquele prédio tem sim uma função administrativa, tem Proerd, tem Rede Catarina,
tem corregedoria ali, mas também tem a sede da 1ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar, que tem os seus policiais, que fazem as rondas, que cuidam dessa parte desse lado de cá, na cidade de São José. Podemos discutir o preço do aluguel, podemos discutir muitas coisas aqui, eu concordo em muitos pontos. Mas a gente não pode esquecer da importância da Polícia Militar ali, né, vereador Edilson? Dos representantes do batalhão naquele local. E sexta-feira se provou isso. Então, esses policiais que vão estar aqui recebendo hoje essa honraria, eles são daquela companhia, eles estavam numa ronda preventiva ali no bairro Campinas e rapidamente, de forma uma atuação muito integrada entre os 3 policiais, um estava na companhia, né, no administrativo, e os 2 na viatura conseguiram chegar no meliante. Passo uma parte do vereador Marquinhos, depois do vereador Edilson Vieira. Obrigado, vereador Crislan, mas eu queria salientar, né, em razão da moção, e também acrescentar, na verdade, o que ocorreu na ocorrência ali era uma tia que estava com as crianças, levando lá para uma terapia, que uma das crianças era autista, né, e assim onde ocorreu o fato. Né, eu quero lembrar de que todos os agentes de segurança pública estavam envolvidos na ocorrência. Né, hoje, sim, os 3 agentes que estavam envolvidos, que realmente efetuaram a prisão, mas tinha mais agentes de segurança envolvidos na ocorrência. Eu também estava participando, né, nos bastidores com nossa viatura também, com toda a Guarda Municipal, pessoal de inteligência, monitoramento da Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar. Para quem não sabe, tem uma agência de inteligência na nossa prefeitura ali, onde é integrada a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, PRF. Então, tá todos os agentes de segurança envolvidos nessa ocorrência. Então, não foi só os agentes que tem que parabenizar, mas também toda a equipe de segurança que estava envolvida ali naquela ocorrência. Então, foi uma ocorrência que foi atendida rapidamente, conseguiram, né, lograr um êxito, de não acontecer nada grave, né, de não ocorrer um fato trágico, né, onde ocorreu assim uma situação da criança se machucar, mas infelizmente a gente conseguiu, juntamente ali com todos os envolvidos, atender e ajudar a família que tinha se envolvido nessa ocorrência. Então era isso, parabenizar o senhor e o seu presidente e toda a Câmara por essa moção, né, de bravura, os agentes que hoje vão ser homenageados. Obrigado. Perfeito, Marquinhos, obrigado. Então estendemos os agradecimentos, né, às demais forças de segurança. Depois o presidente Matson vai liderar isso e encaminhar junto com a comissão. Passa a parte, vereador Edilson. Obrigado, vereador Crislan. Primeiramente, parabenizar o presidente Matson e Vossa Excelência, né, por a moção. É isso mesmo, acho que a gente tem que reconhecer o trabalho desses policiais. O Marquinhos colocou muito bem, né, é toda a parte que faz a segurança do nosso município que estava envolvida, PRF, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, é onde a gente aqui agradece a todos os envolvidos que prontamente, né, conseguiram solucionar esse problema, que poderia, conforme o presidente colocou, a mãe ou até a própria tia que estava no momento, não era a mãe, era a tia, né, que estava com as crianças, ela com certeza não seria a mesma se acontecesse o que aconteceu lá em São Paulo, aquela vez com a criança, né, que foi arrastada. Então, a gente só tem que agradecer e reconhecer o trabalho dessas pessoas. E quanto a Vossa Excelência, com certeza, vereador Crislan, nós não vamos deixar, né, em conversa já com o prefeito Orvino, que a Polícia Militar saia do bairro de Campinas. O bairro de Campinas e o bairro do Cobrasol, não desmerecendo nenhum outro bairro. Para mim, todo o bairro deveria ter um posto policial. Né, mas 2 bairros muito populosos, 2 bairros mais populosos do estado de Santa Catarina por metro quadrado, Campinas e Cobrasol. Então, eles têm que ter, sim, essa base ali para que garanta a segurança, não somente do nosso bairro, mas de toda a região aqui do nosso município. Obrigado, vereador. Perfeito, Edilson. Assina embaixo da fala do senhor. E só reiterar, então, hoje às 18 horas, aqui após nossa sessão, né, está vindo os policiais e também, a convite do presidente Matson, a família vai ter representantes da família aqui na entrega da moção, caso seja aprovada. Obrigado, presidente. Vereador Sanderson Almeci de Jesus, pelo tempo regimental. Presidente, eu quero parabenizar o autor da moção, dizer que esta casa tem esse dever, de certa forma,
de trazer os agradecimentos, o abraço da população, o reconhecimento, a motivação àqueles que no dia a dia. Não podemos deixar de contextualizar o ocorrido. Todos ficaram, né, horrorizados, os familiares, os comerciantes, a cidade como um todo. E nós não estamos escapando disso, todo cidadão. Há de se fazer uma reflexão, vereador Neri, porque depois puxaram a ficha do sujeito e a ficha corrida era grande. E aí, como bem disse o vereador Crislan, ele não concluiu ali, ele deixou aqui a questão que hoje que se discute na Câmara Federal, que eu estou atento a isso, que é a reforma na segurança, na verdade, na questão da legislação, na questão da eficiência, para poder dar o suporte para as autoridades de segurança. Prender, depois soltar, né, essas questões que, no final, é enxugar gelo, e não chegar a lugar nenhum, que é o que nós tínhamos ali. E outros que acontece Brasil afora. O doutor Clonie é vereador e também por formação que sabe das dificuldades que enfrenta nas suas avaliações nesse contexto e que nós precisamos ter muito mais efetividade. E por último, só contextualizando, eu acho que destacar a celeridade do presidente desta casa, sempre muito atento, um evento lamentável que aconteceu. Ele não está desconectando, está na mesma pegada que aconteceu, que foi dada notícia, que graças a Deus foi dado o resultado. O presidente já traz para esta casa e essa questão da celeridade para a sociedade acompanhar os passos como um todo é muito importante. Inclusive, principalmente, para os profissionais que virão aqui hoje. Porque senão a gente fica mais aí fica no esquecimento, depois dá um alô, algo que já está há 6 meses, não. Mais uma vez a Câmara vem em tempo real. Então, presidente, tem aqui o meu reconhecimento do seu trabalho e que a gente possa não passar mais por isso. Eu gostaria muito de não estar votando em matérias assim, vereador Alexandre Rosa, porque nós não conseguimos mensurar o que aquela mãe passou, aquela tia, enfim, né? E, para concluir, o vereador Marcos coloca, eu também acompanhei, ele que tem ali o rádio na mão e sabe tudo o que está acontecendo, a linguagem da segurança, enfim, profissional que é uma correria, em questão de segundos nós estamos falando de mais de 100 pessoas que estão envolvidas. É o pessoal na central de monitoramento da Prefeitura de São José, através da Câmara de Monitoramento, que não são poucas pessoas, a quem eu quero mandar um abraço. É o comando da Cavalaria, o comando da Polícia Militar, o comando da Guarda Municipal, o pessoal, como é que fala dos helicópteros ali, todo mundo, como é que é o GRE? Todo mundo passa de 100, passa de 200, isso toma uma proporção. Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, realmente é uma ação em conjunto, eles estão preparados para isso, eles trabalham de forma sistemática, organizada, e o Marcos foi muito feliz quando lembra isso, é o papel dos colegas, um ajudar o outro no debate e a construção finalizar, né? Então a gente precisa dizer para todos aqueles que tiveram à frente de maneira, na sua maioria, no anonimato. Marcos, quer dar uma palavrinha? Conceda uma palavra, vereador. Só para acrescentar com o senhor, na verdade, quando acontece esse tipo de situação, a gente tem uma linguagem que é a linguagem do P lá na nossa guarda, e como na PM também, que eu chamo de P11. P11 é uma sigla que é utilizada quando o negócio está pegando fogo. Diz, né, eu acho que o Tessara não está aqui, mas as polícias brotam do chão, né? Para tentar atender ali os colegas que estão pedindo apoio. E no caso, quando está uma ocorrência envolvendo criança, o negócio vira do avesso, parece policial que está de folga. Então foi uma ocorrência que todo mundo estava envolvido, né? Foi uma operação coordenada, como o senhor falou, com a Angraer, com o BOP, com o Tático, tinha muita gente envolvida ali, né? Mas quem efetuou ali a prisão foi os 3 colegas ali que estavam envolvidos da ocorrência, que é ali da primeira companhia, mas tinha muita gente envolvida nessa situação. Mas, talvez só para relembrar e também, né, o presidente também estender isso aos outros agentes, né, para não esquecer que tem outras instituições que também estavam envolvidas. Obrigado, só presidente. Os senhores mesmo estão no dia a dia, na parte operacional, né, por trás de tudo, na correria, só vocês que sabem o quanto e o número de pessoas que envolvem. O vereador Neri, eu concedo uma parte. Obrigado, vereador Sanderson.
Eu estou atentamente aqui, ouvindo a manifesto dos colegas vereadores. Eu acho que realmente todos os manifestos pertinentes. E eu quero fazer uma observação, vereador e senhores vereadores, do quanto é importante a nossa segurança física. Como ela é importante. Os senhores veem que tinha um carro ali no momento e conseguiu salvar uma criança, salvar uma família, na realidade. Isso é grande verdade, salvou a família. Então, e eu fico muito preocupado, porque hoje a gente vê, claro que precisa câmara, precisa a tecnologia, tem que ter isso, faz parte do nosso dia a dia, mas também precisa da segurança física. Já vista, hoje a gente vê vários prédios, que a gente chega na frente do prédio, quer entrar no prédio de um amigo, de um parente, e fica ali na portão eletrônica. Outro dia, eu fui visitar um amigo, eu fiquei 22 minutos ali na Avenida João José do Amaral, estava ali para conseguir entrar na casa do apartamento do amigo. E por aí afora. Então, realmente, não há nada contra isso, mas tem que fazer essa observação, porque a segurança física, ela não tenha dúvida nenhuma que ela é uma segurança muito mais segura para todos nós. E ali, o importante é que Polícia Militar, Guarda Municipal, o conjunto de todos, o importante é que a operação foi com sucesso. Parabéns a todos. Vereador Neri, nós vamos debater muitas questões na segurança, né? E não fugindo do contexto, mas já deixo aqui a primeira delas. Eu penso com respeito, porque pessoas do bem não vão ter problema com isso. Todos, sem exceção Uber, teriam que ter o cadastro junto às organizações de segurança. E eu, enquanto comissão, vou propor isso ao quem for o presidente, enfim, para a gente ir conjuntamente com os colegas para fazer esse encaminhamento. Uber, está cadastrado, a Uber teria que ter o cadastro, aqui, o cidadão que está prestando serviço está cadastrado junto à Polícia Civil para poder ter ali e não ter risco nenhum. Vamos conseguir? Não sei, mas é uma ideia que nós vamos lançar enquanto comissão. Pode ficar certo disso, porque é muita gente aí no dia a dia pegando o serviço e, infelizmente, os casos que a gente ouve aí é muito sério, na verdade, principalmente com as mulheres. Continua a discussão, vereador Rodrigo. O senhor... não, o senhor não... O senhor não deseja... não, tá bom. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Todos votaram? Está encerrada a votação. Está aprovado por 18 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei com complementar 005/2025 da mesa diretora que altera os anexos 2 e 3 da Lei Complementar número 068, de 2 de dezembro de 2015, e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer conjunto ao projeto de Lei Complementar 005/2025. Por ser verdade e expressão e de interesse da mesa diretora da Câmara Municipal de São José, o projeto de lei complementar firma a presente declaração. Ainda demonstra nos itens 1 e 3 o impacto financeiro e sua total adequação à lei de responsabilidade fiscal. Diante do exposto, verifica-se que o projeto não há violação de qualquer regra ou princípio fixado na legislação pertinente, razão pela qual não existe nenhum elemento que impeça a sua regular tramitação no interior do presente processo legislativo. Assim, opina-se de forma favorável seu seguimento e votação em plenário. Relatoria, vereadora Aline. Em discussão, parecer? Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação.
Todos votaram? Está encerrada a votação. Está aprovado por 16 votos favoráveis. Pergunto ao primeiro secretário se há vereadores inscritos para explicações pessoais. Presidente, pela ordem seguinte, vereadores: Romeu Vieira, Sérgio Vanderlei Scarpa, Rodrigo de Andrade, Nerilson Valdo Amaral, Alexandre Cidade, Matson Sé, Dilson Vieira, Clonica Pistrano, Adair Tessali, Alexandre Rosa, Crislande Moraes, André Guesser, Marcos Vinícius, Vinícius Ramos, Sanderson de Jesus e Carlos Eduardo. Vereador Romeu, pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, plateia aqui que nos assiste, Marcelo Melo aí, uma liderança de Forquilhas, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todos da TV Câmara, canal 10.2. A pauta que eu trago hoje para essa tribuna é a questão da tragédia que ocorreu no último domingo, aqui no Morro dos Cavalos, uma tragédia, cenário de terror, cenário de filme, e foi lamentável o ocorrido ali naquela questão. E foi atingido naquele momento 21 veículos, 3 carretas, e na graça de Deus que não foi nenhuma vítima fatal naquele momento. Mas eu ouço diariamente as pessoas perguntando: vereador Romeu, qual é a tua bandeira? É de direita? É de esquerda? A gente vê hoje lá em Brasília a briga que está entre direita e esquerda. Mas eu sempre digo, a minha bandeira é o Brasil, é Santa Catarina, é São José. E a gente vê hoje a tragédia que ocorreu nesse último domingo, aqui no município de Palhoça. A questão que a gente não vê a bancada catarinense lutando pelo túnel do Morro dos Cavalos. Cadê os nossos deputados federais, os nossos senadores? E aqui eu quero dizer, se tem um senador que briga por nós, é o Espiridião Amin. Esse sim, luta diariamente, lutou pelo nosso contorno viário. E aqui, quero deixar bem claro, há algum tempo atrás, na duplicação da BR-101, aqui na nossa região, a BR-101 demorou 23 anos para ser duplicada. O trecho sul demorou quase 12 anos. A alça de contorno, aqui da Grande Florianópolis, chegou a 16 anos de espera. Aí a pergunta que eu faço para os nossos senadores, para os nossos representantes em Brasília, deputados federais: quanto tempo vai demorar para sair o túnel do Morro dos Cavalos? Quanto tempo? Eu faço essa pergunta, vereador Caê. Entra governo e sai governo. Essa briga de direita e esquerda não vai a lugar nenhum. O problema está nos estados, nas cidades onde vive a população. Hoje a Grande Florianópolis sofre pelo túnel do Morro dos Cavalos. E nada é feito. Né? Cadê os ministros? Gente, vamos parar de fazer manifestação lá na Paulista, em São Paulo. Vamos parar de palhaçada. Vamos lutar pelo povo brasileiro. Vamos lutar por Santa Catarina, pelos estados. Chega de fazer politicagem. Antes de sair a duplicação da BR, eu sou nativo de Barreiros. O vereador Neri nasceu em Serrarias, é nativo da região de Barreiros. Quantas famílias, quantos amigos, antes da duplicação da BR-101, a gente perdeu ali no trevo de Barreiros? Quantos amigos eu perdi, gente?
O trevo da Repecom, a mesma coisa. Quantos amigos a gente perdeu? Quantos familiares? E nós vamos perder quantos amigos ainda no Morro dos Cavalos? Essa é a pergunta que eu quero fazer para todos os senadores, para todos os deputados federais. É um absurdo. 10 anos de promessa do túnel do Morro dos Cavalos e nada sai. Então, é uma vergonha. Agora está chegando a eleição, só querem saber de direita e esquerda. Vamos pensar no nosso país. É muitos políticos fazendo média com o povo. Vamos parar, vamos lutar pela causa. Eu quero aqui propor uma moção e apelo, e quero compartilhar com todos os vereadores, se for possível, todos assinar, para a gente mandar para o presidente da República, mandar para o Ministério do Transporte. Essa causa é de todos. É de todos. Vamos se unir os municípios da Grande Florianópolis. Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, São José, Floripa, Biguaçu. Quem é que não transita pela BR-101 no Morro dos Cavalos? Faço a pergunta aqui para os vereadores. Quem não transita ali na BR-101? Todos nós, diariamente, principalmente no verão. Quem é que não vai para a Praia da Pinheira, Praia do Sonho, Garopaba? Quem? Então é lamentável um acidente, graças a Deus, eu repito aqui, que não teve vítima fatal. Então a gente vem lutando. Agora, se a BR-101, a duplicação demorou 23 anos, o trecho sul demorou 11 anos, a alça de contorno viário da Grande Florianópolis demorou 16 anos. Quanto tempo, vereador Crislan, vai demorar para sair do papel o túnel do Morro dos Cavalos? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Porque é lamentável, e assim a gente vai perdendo amigos, familiares, por conta, né, do governo. E isso eu quero dizer, já passou o governo de esquerda, como a maioria do pessoal diz, já passou. Hoje é o governo de esquerda, é o governo do PT que administra o nosso país. Mas no passado, há 3 anos atrás, era o governo de direita. Nós temos aqui a 282, rodovia federal. O que foi investido há 10 anos para cá, na 282? Temos lá a 470, rodovia federal. E o investimento? As rodovias de Santa Catarina não têm investimento. Investimento zero. Vereador Crislan, concedo uma parte para o senhor. Obrigado, vereador Romeu, parabéns pela fala, e realmente precisa dar atenção, e a Câmara aqui também, pegar junto com o senhor, não só aqui na São José, outras cidades como o senhor falou, porque esse acidente trágico de domingo, ele pelo menos teve um lado, vamos dizer, entre aspas, bom, que foi realmente colocar na mídia, na imprensa, a gente colocar como pauta prioritária, até nós mesmos, vereadores, né, o túnel do Morro dos Cavalos. E o momento é certo, vereador Romeu, e talvez se o senhor liderar essa moção, essa iniciativa aqui na Câmara, o momento é certo porque nesse momento o Ministério do Transportes, que veio aqui o ministro Renan Filho faz um ano atrás, ele está negociando com a Arteres a renovação do contrato por mais 15 anos de concessão que vai terminar em breve. Essa negociação, em troca, a empresa tem que apresentar obras para Santa Catarina, como foi o caso do contorno viário e outras que demorou bastante, como o senhor bem colocou aqui. Então, agora, já que a Arteres quer mais 15 anos, que seja pactuado junto com o Tribunal de Contas da União e firmado no contrato que a empresa tenha com um prazo específico, 5 anos, 6 anos. Claro que vai ter que ter um reequilíbrio no pedágio, isso é natural, porque senão a empresa também não vai ter prejuízo, mas que seja feito da melhor forma possível para que a gente tenha o Morro dos Cavalos. Parabéns pela fala do senhor, e qualquer iniciativa que o senhor tiver nesse sentido pode contar com o meu apoio. Obrigado, vereador Crislan. Conto com a sua assinatura na moção de apelo. Tá? Vamos encaminhar para o presidente da República, para o Ministério do Transporte, vamos mandar para os deputados federais, para os senadores, para a Assembleia Legislativa. Tá? Isso é importante, né? E quero dizer aqui, ó, demorou 23 anos para duplicar a nossa BR-101, nosso trecho sul aqui. E é uma vergonha os nossos túneis, né? Olha o túnel do Roçado, olha o túnel aqui da Fazenda do Max, olha o túnel lá de Areias. É uma vergonha. Então tem que sair uma coisa bem feita. Então, esse vereador, estou comprometido aqui no município de São José para sair o túnel
do Morro dos Cavalos já. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Pela palavra, até 10 minutos, vereador Neri Amaral. Alô, senhor presidente, Alexandre Rosa, quero dizer para o senhor que o nosso bairro é o bairro que já teve mais gente sentada nessa cadeira de presidente. Hein? Parabéns, o senhor está tocando o restante dessa sessão, para nós é muito importante. Parabéns para o senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, é um assunto que é recorrente aqui, o vereador Romeu colocou com muita propriedade, e eu coloco também com propriedade, e a gente... Todo mundo, claro, a gente dá empolgação, no falar, na emoção, a gente fala, claro, ela é uma irresponsabilidade a toda prova dos senhores deputados federais, senador da República e deputados estaduais. Média, querem fazer média, vão trabalhar na Coca-Cola. Tiram a bunda da cadeira e vão fazer o que é necessário para o nosso Estado. Porque realmente, mas já sabe, vereador Romeu, além de tudo assim, de todo esse clima criado, que foi, graças a Deus, não morreu ninguém, se machucou as pessoas, mas sem risco de morte, e ainda teve o fato do caminhão, do ônibus. O ônibus que o ônibus ia lotado, vereador Alexandre Rosa, de crianças. Então foi um fato realmente que foi graças a Deus. Mas, pessoal, diante de tudo isso aí, vamos fazer uma reflexão. Todo culpado é o político. Esse político, o nosso político, tem responsabilidade. Mas o motorista também usou de imperícia. O motorista, ele usou de imprudência. Porque nós conhecemos muito aquele morro ali. Eu já passo no mínimo 1 ou 2 vezes por semana. E a curva é logo em seguida. A velocidade que ele ia na curva, não tem nenhum caminhão que vença. Não existe caminhão que vença. Então, realmente, eu acho que tem que ter o rigor também da cobrança. O rigor da penalidade. O rigor da multa. Porque, vou dizer, é acidente? Mas vocês podem ter certeza, eu trabalho num ramo que se chama seguro. Eu, graças a Deus, vivo do seguro há 47 anos e muito bem. E a gente sabe, chega a mais de 30% das batidas de carros são imprudência dos senhores condutores. E alguns, inclusive, muitos deles, embriagados. E todos sabem que o seguro, quando a pessoa está embriagada, não paga. Não paga por quê? Isso é a nível de mundo. Se pagar, vai ter que pagar para todo mundo e não é correto. A pessoa está bêbada, não pode dirigir. Agora, eu não sei o estado do motorista, eu lamento, porque não queria estar na pele dele, porque realmente, olha, ele hoje deve ser um homem que está feliz, porque foi tudo danos materiais. Danos materiais, vereador Cristiano. Os danos materiais se resolvem. Agora, realmente, é uma situação que fica, assim, deixa as pessoas muito desconfortáveis. Olha só o transtorno que dá, vereador Caê. As pessoas que estavam lá na região de Pinheira, na Praia do Sonho, eu tenho um irmão que mora na Praia do Sonho, não conseguiram vir. Temos vereadores aqui que não conseguiram, inclusive o vereador Caê. Olha o transtorno que causa isso. Além do risco de vida, as pessoas têm compromisso. Eu tenho 2 amigos, que são 2 empresários, amigos meus, que tiveram que passar lá por Urubici para chegar aqui em Palhoça. Então, realmente, eu acho que as autoridades têm que ser muito mais, com mais liberdade para trabalhar, porque a gente vê, pessoal, de outro lado, a gente vê aqui esse fato fantástico, desses policiais fantásticos que salvaram a vida de uma criança, que todos nós aqui temos criança na família. E todos nós temos parentes, irmãos, sobrinhos, netos, por aí afora. E realmente os policiais foram fantásticos. Agora teve um fato que ocorreu, vereador Luiz, há um tempo já atrás, que esse fato foi um fato curiosíssimo. Aí é que nós temos que ver o lado do policial, o lado do guarda municipal, para proteger eles também. Foi sequestrado uma criança também, há um certo tempo atrás, e
o policial salvaram a criança e pegaram o bandido agrediu um policial. O policial fez mais do que o correto, né? Também revidou. 2 senhoras que iam passando na hora, pegaram o nome dos policiais e fizeram uma denúncia contra o policial. Entendeu? Então é uma coisa complicada. A gente tem que cuidar muito da nossa segurança, que nós estamos muito... Vocês vejam bem o fato do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, no morro, não pode ter helicóptero, não pode subir polícia armada, não pode ter tanque, não pode nada. Entendeu? Não pode nada. Pessoal, a segurança, a família, as pessoas, os cidadãos, isso é coisa que tem o valor é imensurável, porque são vidas que estão ali. E aí esses heróis da Polícia Militar, esses heróis também da Guarda Municipal, de todos onde tem nos municípios, saem de casa de manhã cedo, deixam suas famílias, e daí? Será que eles voltam? Ele não sabe se volta ou não. Então, fico aí para dar segurança. Então, realmente, esses policiais têm que ser reconhecidos, têm que ser valorizados, porque o que eles fazem é exatamente o que precisa ser feito e que eles se propõem a isso, mas fazem com maestria, com dedicação. Eu falo isso, senhores, porque eu tenho na minha família policiais. Eu falo isso, senhores, que eu sou um cidadão. Eu falo isso, senhores, porque eu sou pai. Eu sou avô. E senhores também, juntamente comigo, não são diferentes de mim. Então, pessoal, a gente realmente tem que preservar muito por esse nosso povo, por esse nosso pessoal que estão ali na família, que estão garantindo as vidas. E realmente eu valorizo muito. Já ganhei certificado de amigo da Polícia Civil, amigo do Bombeiro, porque eu sempre também, juntamente com o vereador Santos, valorizamos esse tipo de cidadão, porque esse cidadão é o nosso herói. E eu estou aqui parabenizando de todo o coração nosso presidente Adoc, os nossos policiais, que tenham mais policiais desses, que venham mais policiais deles e que vamos cada vez mais pedir a Deus que os proteja também. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos para o expediente, tendo em vista de ter encerrado o tempo destinado para as explicações pessoais, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para a sessão ordinária do dia 14 de abril, segunda-feira, no horário regimental. Ato de bravura aos policiais militares, Cabo PM Rodrigo Schweitzer Del Duque, Cabo PM Carlos Augusto Bom e Cabo PM Luiz Felipe da Silva. Também foi aprovado o parecer ao projeto de lei complementar 005/2025, que altera os anexos 3 e 3A da Lei Complementar número 68, de 2 de dezembro de 2015 e da outras providências. E lá no plenário, meu colega Fernando Martins vai conversar, né, com o vereador Cloni Capistrano. É contigo, Fernando. Olá, Fábio Machado e amigos que nos acompanham aqui na TV Câmara de São José. Está aqui ao meu lado o vereador Cloni Capistrano, que vai falar neste instante sobre os dias de mandato até aqui. Vereador Cloni, obrigado por conversar conosco. Amanhã, quinta-feira, nós completamos 100 dias desta legislatura. Qual é a avaliação que o senhor faz desses 100 primeiros dias de mandato? Boa tarde, Fernando. Obrigado pela oportunidade. A avaliação é positiva. A Câmara tem trabalhado bastante, o presidente Matos tem dado as condições para que os vereadores exerçam em plenitude o seu mandato. A gente, nesse retorno para a Câmara, nós já tivemos uma passagem por um período, voltamos novamente com o objetivo,
né? Eu fui eleito pelo Partido Liberal. Nós temos uma pauta do empreendedorismo, uma pauta não de aumentar impostos, contra o aumento de impostos, e nós temos praticado isso aqui na gestão, no nosso mandato. Além disso, também temos algumas pautas que o nosso grupo político defende, como a questão das famílias atípicas, inclusive trazendo pautas importantes. Nós estamos no mês azul, que inclusive recentemente foi discutido aqui na Câmara essa pauta das famílias atípicas, das crianças com transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa trazer esses temas para a sociedade. Além do mais, hoje uma situação que São José enfrenta e que esse vereador tem tomado uma postura e adotado é a questão da segurança pública, Fernando. Hoje, nós estamos vivendo um caos na cidade. Eu tenho conversado com o vice-prefeito, com o prefeito Orvino, inclusive, para que a gente possa criar os mecanismos necessários para defender a sociedade, né? E tentar resolver essa questão dos moradores de rua, que hoje é um caos na nossa cidade e a cidade precisa ter ordem. Então, por parte deste vereador, nós fizemos mais de 145 indicações, já apresentamos mais de 3 projetos de lei, temos toda uma referência. Eu fui um dos vereadores que instituiu aqui a lei da ficha limpa, né, para que a gente possa ter um parlamento transparente. E essa vai ser a pegada, esse vai ser o norte do nosso mandato. Transparência, firmeza e, acima de tudo, defender os interesses da população, dos empreendedores, gerar emprego e renda e defender a nossa cidade. Vereador Cloni, agradecemos muito pela disponibilidade em conversar com a nossa equipe da TV Câmara e desejamos sucesso ao senhor no mandato. Agradeço a toda a equipe também, inclusive o senhor, toda a equipe da imprensa da nossa TV Câmara, que dá essas condições para que a gente possa levar uma mensagem para o josefense. Conto com a gente, estou aqui sempre na Câmara, nosso gabinete está de portas abertas para a população. Nos chame através das redes sociais, o nosso Instagram é Cloni Capistrano, nós temos Instagram, nós temos Facebook e também os meios convencionais, que são os nossos telefones. É isso, portanto, o vereador Cloni Capistrano conversando com a nossa equipe da TV Câmara neste instante. Nós que temos feito aqui, por ordem alfabética, um bate-papo, uma conversa com todos os vereadores desta legislatura. Semana que vem nós vamos conversar com mais um vereador e você vai poder acompanhar aqui. Você pode, inclusive, acompanhar toda a nossa sessão ordinária realizada hoje, também todas as demais, reportagens, podcasts, entrevistas, todo o nosso trabalho da TV Câmara, lá no nosso canal do YouTube. Você que já está no YouTube, aproveita depois da sessão aqui e já maratona os nossos conteúdos. E também acompanhe, para você que está no YouTube, a nossa TV Câmara no canal 10.2. Muito obrigado por sua audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.